Olá, meus amados e queridos irmãos, saudações em Cristo. No Conexão ID de hoje, nós queremos apresentar-lhes o SEMIPAN, Seminário Missiológico Pan-Americano, um curso bíblico missiológico que foi criado em 2014, inclusive com lançamento debaixo da Estátua da Liberdade, em Nova York, num simbolismo muito grande para que haja liberdade para as missões, para os missionários, para o avanço da igreja. E este curso ele é ministrado em 12 horas aulas e consome 3 apostilas. A primeira é fortalecendo as bases de pessoas, de igrejas, de ministérios para fazer missões. Na segunda apostila é expandindo os limites, como a igreja deve fazer para sair dos seus termos e alcançar outros territórios, como fazer para preparar e enviar os seus missionários. E na terceira apostila, conquistando territórios, como a igreja deve fazer para sair de uma cultura, de uma região e atingir uma outra em um outro lugar da terra. Bem, este curso é um curso missiológico. Essas 3 apostilas, elas contêm resultado de estatísticas atualizadas do que a igreja fez desde o seu início até agora e o que precisa fazer para completar a sua missão. No final deste curso é oferecido a cada participante um lindo certificado que é aceito por convenções, por concílios, por conferências, que precisam de ter uma certificação de que aquele obreiro que vai ser enviado para cumprir alguma missão, ele foi treinado por um instituto de missiologia que está habilitado para fornecer experiências e não só a teoria como a prática. Na verdade, o SEMIPAN não é apenas um curso missiológico, ele é um envolvimento missionário, porque nós oferecemos a oportunidade para aqueles que estão estudando a palavra para ter o seu próprio envolvimento missionário, ou indo ou ajudando quem foi. Esta é a grande diferença entre o SEMIPAN e outros cursos bíblicos. Desde que foi iniciado, nós já ministramos o curso para mais de 20.000 pessoas, aqui nos Estados Unidos, na Argentina, no Paraguai, no Brasil. E agora, nós estamos concedendo a oportunidade para todos aqueles que querem aperfeiçoar seus conhecimentos missiológicos para estar mais preparado para enfrentar os desafios da igreja moderna. Através do SEMIPAN, você vai entender, por exemplo, os desafios da janela 10x40, que é um território assinalado no mapa do mundo, onde estão as pessoas menos alcançadas e os não alcançados pela palavra de Deus. São territórios que precisam ser alcançados pela expansão da igreja, pela expansão da obra missionária da igreja. Então, são matérias importantíssimas. Aqui está a janela 10x40. É um retângulo assinalado no mapa do mundo, onde inclui parte da Europa, Ásia e África, onde estão os menos evangelizados e os não evangelizados da Terra. Para que você tenha uma ideia, aqui na janela 10x40, situa-se o maior desafio da igreja atual. A igreja, para completar a sua missão, ela precisa conquistar os povos da janela 10x40. Então, por isso que o nome do seminário é Seminário Pan-Americano, porque nós queremos, primeiramente, treinar pessoas que estão vivendo em igrejas, que estão participando de igrejas nas Américas, este lado aqui das Américas, você sabe, não é? Este lado aqui, para evangelizar o restante do mundo. Por isso que o nome tem Seminário
pan-americana, porque é nas Américas. Começou aqui nos Estados Unidos e começou pela Argentina, Paraguai, Brasil. Nós vamos estar, assim que terminar essas restrições devido à pandemia, nós vamos estar ministrando em países da América Central e continuando a trajetória em igreja. Porém, agora nós estamos cedendo a oportunidade para que cada pessoa que está interessada em se aprofundar os seus conhecimentos missiológicos, fazer o Semipã online. Aqui, por exemplo, estão o mapa da janela 10x40 por domínio, os lugares dominados pelo budismo, pelo islamismo, pelos não religiosos. E é muito importante que a pessoa faça um curso missiológico. Nós apresentamos gráficos que mostram como a igreja está no mundo em termos de perseguição, os lugares onde a igreja tem sido mais perseguida, os lugares onde a perseguição é menos severa e os lugares onde a perseguição está sendo atenuada, mas são lugares da janela 10x40. E aqui nós mostramos como está a situação da evangelização na Terra. Veja bem que, segundo estatísticas feitas por universidades cristãs, por pessoas que são especializados na missiologia, na ação missionária da igreja, examinando estatísticas. Esta parte vermelha são os perdidos da terra, e esta parte azul são os salvos da terra. Veja bem, há um vasto campo missionário. São 94% de pessoas que precisam ser alcançadas, e os 6% dessa parte verde é o número dos salvos na terra. Aqui nós temos uma divisão mais especificada. Essa parte verde são os que ouviram a palavra e não se converteram. São os que foram evangelizados e não se decidiram por Cristo. Essa parte branca são os salvos. E esta parte vermelha são os perdidos que nunca ouviram nenhuma vez a mensagem que a igreja ficou com a responsabilidade de anunciar. Então, no Semipã nós apresentamos gráficos, apresentamos fatos e o melhor, nós mostramos as consequências da omissão missionária, por exemplo, o efeito bumerangue. O efeito bumerangue você sabe o que é o bumerangue? É exatamente quando você joga um objeto em uma direção e ele volta. O efeito bumerangue é voltando para a igreja as consequências da sua missão missionária, naqueles lugares que a igreja não penetrou, como países que hoje são dominados pelo islamismo, que estão montando uma guerra contra os cristãos, estão decapitando os cristãos. Nós mostramos muito a respeito da perseguição aos cristãos e o desejo dos islâmicos de conquistarem o mundo. Então é muito importante que você se proponha a fazer este curso. Nós mostramos também a visão transcultural da igreja, como a igreja deve fazer para sair de um território e alcançar outro território com a mensagem do Evangelho. Nós mostramos, inclusive, tribos e nações da terra que precisam ser alcançadas dentro de sua cultura, de sua posição social, de seu aspecto linguístico, tudo responsabilidade da igreja. Então, o Semipã, ele é um curso completo e foi preparado para aquelas pessoas que não têm tempo de frequentar um seminário de longa duração, mas que podem separar um tempo para estudar a palavra, a missiologia. O que é a missiologia? Por incrível que pareça, quando eu estive fazendo uma pesquisa sobre isso, os evangélicos pouco usam essas palavras. Isso é um defeito muito grande. Quem mais usa a palavra missiologia são os católicos. E missiologia é um tratado que estuda a tarefa missionária da igreja. Missiologia, assim como tem, por exemplo, a geologia, que estuda o aspecto geográfico das nações, do mundo.
assim como tem biologia, que estuda os seres vivos, biologia, não é bio, vida. Então, a missiologia, ela mostra a necessidade da igreja atuar com a sua característica genuinamente missionária, com a qual foi criada, para alcançar nações. E nós vasculhamos, nós examinamos o que a igreja fez do seu início até agora e o que deveria fazer para completar a sua missão na Terra. E quando nós fazemos esta radiografia, vamos falar de como em MRI, que chama aqui, ressonância magnética, do problema, nós vamos notar que a igreja poderia ter feito muito mais, que a igreja poderia ter atuado muito melhor, que a igreja poderia ter conquistado muito mais. E quando nós examinamos o que tem acontecido nos últimos 30 anos de igreja no mundo, nós notamos aquilo que os pastores locais chamam de desaceleração missionária. Ou seja, quando mais a igreja deveria acelerar, porque tem melhores recursos, obreiros mais preparados, melhores templos, melhor condição financeira, como nunca houve, que deveria alcançar as nações, ela não tem feito isso, ela tem recuado na sua missão para fazer suas festas, para construir seus prédios, para dar altos salários dos seus obreiros. Então, tudo isso são defeitos que precisam ser corrigidos para que a igreja possa alcançar os confins da terra. E é necessário que todos os cristãos saibam disso, entendam isso. Por isso que precisa separar tempo para estudar, entende? Separar tempo para examinar, por exemplo, aqui, conquistando territórios, como a igreja deve fazer para enviar os seus obreiros, para manter os seus obreiros, que estrutura a igreja deve ter para dar o apoio documental aos seus obreiros, o apoio ministerial, o apoio social e o apoio logístico, para que eles possam chegar mais à frente. Então, no Semipan nós aprendemos tudo isso. E agora nós temos a oportunidade de aprender, fazendo. Nós queremos que cada participante do Seminário Missiológico Pan-Americano seja um divulgador deste trabalho, porque nós estamos fazendo missão. Nós estamos sustentando missionários. Nós estamos preparando missionários. Nós estamos plantando igrejas. Nós estamos batizando pessoas. Agora, no próximo dia 29, vai ser celebrado um novo batismo no Oceano Índico, na África, do projeto Igreja para Todas as Nações. Pessoas serão submetidas às águas do batismo. Nós queremos, inclusive, fazer uma grande festa, porque celebrando a salvação de almas, pessoas se convertendo ao Evangelho, muitos refugiados de guerra, muitos vindo do islamismo, de dogmas. Como é bom ter uma participação missionária e saber o que a igreja está fazendo no mundo, mas envolvido nisso. Cada cristão deve se envolver com a causa missionária, deve semear na causa missionária, deve usar os recursos que Deus tem lhe dado para abençoar a causa missionária, para fazer com que os homens e mulheres de Deus que estão envolvidos nesta obra, eles tenham maiores possibilidades de atuar melhor, de fazer melhor, porque nós lutamos muito para que os missionários que estão fazendo a obra, eles tenham algo muito simples, o tempo disponível para fazer a obra. Porque se um médico, para fazer uma cirurgia, ele precisa estar em um centro cirúrgico, ele precisa estar disponível para fazer essa cirurgia. Se o médico não estiver ali, estiver, por exemplo, em uma carpintaria trabalhando para ganhar o seu sustento, ou se estiver numa fábrica, ou se estiver fazendo qualquer uma outra coisa, ele não vai poder fazer a sua cirurgia, ele não vai poder fazer o seu trabalho para o qual ele foi designado. Por quê? Porque tem que fazer outras coisas. Assim acontece nos campos missionários. Muitos missionários que deixaram pátria, família, oportunidades de trabalho para se dedicar à obra de Deus estão fazendo outras coisas.
Como eu ando por aí quando eu vejo um pastor sentando piso, ou pintando parede, ou fazendo qualquer coisa, como nós temos feito durante muito tempo, quanto tempo desperdiçado. Quanto esse obreiro, cheio do Espírito Santo, poderia estar fazendo se estivesse visitando pessoas, se estivesse visitando famílias, se estivesse pregando o Evangelho. Mas por que não está? Porque tem uma família para sustentar. E sempre eu digo que o que sobra aos missionários, a obra-prima dos missionários, são os perdidos da terra, não são igrejas prontas. Ele vai plantar a igreja. E qual é a matéria-prima para a plantação de uma igreja? São incrédulos, são ateístas, são agnósticos, são pessoas que estão completamente fora da Bíblia, do conhecimento bíblico, e estão fazendo o que dá na ponta do seu nariz, sem ter nenhuma responsabilidade, e essas pessoas não contribuem, essas pessoas não ajudam em nada. Porém, esse tempo que o missionário precisa ter para pregar o Evangelho, para dedicar a sua vida e as suas energias, o seu intelecto, para estar falando a palavra, é um tempo precioso. E quando ele não tem este tempo para fazer isso, as pessoas também não têm a sua oportunidade de receberem a palavra do Evangelho. Então, entre os maiores defeitos que eu considero da igreja atual, é exatamente ter desprezado os seus missionários. O maior defeito que eu considero na igreja moderna é ter abandonado os seus missionários à sua própria sorte. Muitos vivem em condição paupérrimas. Felizmente, alguns trabalham, resistem, mas eles vivem bem por causa dos seus trabalhos, das suas profissões. Mas eles não têm o tempo para fazer a obra, e isso é muito grave. Por quê? Porque os próprios missionários que dedicaram a vida para levar o Evangelho a outras nações, eles não estão tendo essa capacidade, porque o seu tempo estão sendo gasto com outras coisas. Enquanto isso, em outros lugares, os obreiros estão tendo um salário estratosférico. Por que isso? Porque essa divisão injusta. Porque os recursos do Evangelho, os recursos que são trazidos através dos dízimos e as ofertas, devem ser distribuídos e levando em conta a estabilidade dos missionários. Sim, mas nenhum pastor que ganha 400 mil reais, quer que eu dê a cidade e o nome, ele vai dizer assim, olha pastor, você não pode ganhar 380 e mandar esses 20 para sustentar um missionário, porque 380 mil já é muito. Mas não, é porque eu tenho a minha família, vai dar uma desculpa. É igual o político. Quer aumentar o salário e nunca diminuir? E por causa disso, a obra missionária tem sido vituperada. E quando você entende o desafio missionário mundial, você vai mudar o seu entendimento e vai tomar a sua decisão. É verdade. Eu lembro-me que eu estava ministrando no Paraguai e um obreiro disse, olha pastor, aqui nós estávamos zerados sobre a missão da igreja, ninguém entendia nada disso. Mas hoje, a partir de hoje, nós vamos agir diferente. Nós estivemos ministrando na Amazônia, um empresário de lá disse, olha, se a igreja daqui tiver um obreiro para mandar para a janela 10x40, pode deixar que eu sustento. Deus tem levantado ministérios, pessoas, através do trabalho do Semipan. Por quê? Porque nós mostramos a realidade que qualquer um pode ver, basta olhar na sua convenção, no seu ministério, o que estão fazendo pela causa missionária. Isso é muito fácil de perceber, porque as pessoas têm visão, as pessoas podem ver, podem perceber. Se eu disser que isto aqui é plástico, e você daí não vê que é plástico, mas se você vier daqui olhar e diz, não, o senhor está mentindo, não é plástico. Isso aqui é uma espécie de PVC, porque você vê na realidade. Nós mostramos a realidade da obra missionária, que as pessoas precisam conhecer, perceber. Quem nunca saiu, quem nunca tirou o seu traseiro de uma poltrona confortável, de um templo que foi construído para atrair a plateia, nunca vai perceber
o que passam os missionários nos seus campos, como eles sofrem, e os perdidos da terra, os clamores que não podem ser ouvidos. Por quê? Porque o tempo do missionário está sendo consumido com trabalhos seculares. E como é que se conserta isso? Com investimentos missionários, com donativos missionários. Portanto, nós estamos fazendo o que está na nossa possibilidade. Nós estamos empreendendo, nós estamos evangelizando, nós estamos plantando igrejas, mas nós queremos incentivar, principalmente jovens, para que eles tenham uma visão missionária dos campos que branquejam para a ceifa. É o que a Bíblia diz: levantai os vossos olhos e vede. Não fique olhando somente para baixo, para o crescimento local. Tem igrejas que eu chamo igrejas com visão de galinha. Só olha para baixo ali no seu quintal. A igreja precisa ter visão de águia, olhar mais adiante, as nações, os perdidos da terra, os presidentes de convenções. Tem que incentivar os seus ministérios, as suas igrejas, a investirem na causa missionária, a terem projetos além fronteiras. Porque o tempo está passando e a igreja precisa conquistar. O plano missionário da igreja é a primeira matéria que nós entendemos aqui no Semipan, que nós estudamos. É exatamente isso. A visão global da igreja, a necessidade da igreja sair. Porém, nós estudamos muito que os recursos da igreja estão presos, estão sequestrados em projetos locais, em salários estratosféricos, em festas, enquanto a causa missionária tem sido desprezada. E nós combatemos a omissão missionária, porque a omissão missionária ou a causa missionária, ela precisa sair da zona do rebaixamento em que foi colocada por homens ímpios, cruéis, que estão nos lugares santos, sendo aplaudidos, sendo bajulados por uma blindagem de obreiros submissos e dependentes que apoiam tudo sem observar as consequências. O caso é muito sério. O caso é muito sério. Por isso, eu quero aconselhar a cada um que deseja entender melhor sobre a obra missionária mundial, sobre os desafios da evangelização mundial. Matricule-se no Semipan. No final tem um lindo diploma que vai lhe ajudar a comprovar os seus conhecimentos. E apenas para comprovar de que você fez um curso missiológico que vai estar lhe capacitando para assumir desafios na obra de Deus. A causa missionária mundial precisa ter uma plataforma operacional, e esta plataforma ela tem que ser construída, mantida e operada pela própria igreja. Igreja que somos nós, eu e você. Portanto, compartilhe essas informações e convide pessoas do seu relacionamento, da sua esfera pessoal. Minha gente, vamos fazer um curso bíblico, missiológico, vamos entender melhor por que a igreja ela não fez muito mais. Porque antes que a perseguição chegue na sua cidade, na sua comunidade, igrejas sejam fechadas, crentes sejam decapitados. Porque, veja bem, os islâmicos, eles querem conquistar o mundo. E para que eles conquistem o mundo, eles têm que vencer os cristãos e os judeus. E eles sabem como fazer isso. Portanto, a Igreja do Senhor, composta por todos os cristãos da terra, tem que estar mais responsabilizada por sua tarefa na terra. Matricule-se no Semipan. O fichário de matrícula está aí em cima. É muito fácil se matricular. Há alguma taxa? Sim, há uma taxa para que você tenha o material em mãos e, no final, o diploma. E isso exige despesas de correio, exige despesas da web, de usar os espaços.
Então, nós estamos cobrando algo simples, em torno de $18. $18 aqui é o quê? Um lanche simples. Um lanche simples. Tá bom? $18. E você pode pagar até em 3 vezes para fazer este curso. Nós vamos iniciar uma nova classe a partir do mês de junho. Matricule-se agora para participar. Que Deus abençoe, publique, compartilhe. Muito obrigado.